Graça e paz, pessoal que assiste o canal. Espero que esteja tudo bem com vocês. E para você que ainda não segue o nosso canal, quero dizer que é uma imensa satisfação, um grande prazer e uma honra incomparável ter a sua presença aqui assistindo esse vídeo. O título vocês já devem ter visto ao entrar no vídeo, que é o seguinte: A Revolta dos Monges. Parece ser um título um tanto quanto contraditório, porque quando se fala de revolta de um lado e monge do outro, parece que são coisas totalmente diferentes. Você não tem como ter as duas coisas na mesma frase. A imagem que a gente tem de um monge geralmente é alguém que vive isolado, uma vida sozinho, uma pessoa calma, uma pessoa serena, uma pessoa tranquila. E revolta, quando a gente fala de revolta, pelo menos a primeira coisa que vem à nossa cabeça é uma guerra militar. E a gente vai entender que essa revolta dos monges foi uma revolta de indignação coletiva, ou seja, foi uma revolta de várias pessoas, uma indignação de várias pessoas ao mesmo tempo. Depois que Cristo morre e ressuscita e envia o Espírito Santo, o Evangelho começa a ser pregado por todo o antigo mundo, especialmente nas dimensões do Império Romano. E o cristianismo ele foi perseguido tanto por judeus quanto por romanos. Roma aplicou uma grande perseguição ao cristianismo por séculos. E o evangelho ele ia se expandindo e ele ia sendo pregado, e a multidão dos que serviam a Jesus a cada dia ia crescendo. Se você pegar sua Bíblia em Atos 2:44, você vai ver que os primeiros cristãos, eles tinham tudo em comum, porque a preocupação deles era com a volta de Cristo, que ocorreria a qualquer momento, e por isso eles vendiam sua propriedade e viviam em comunidades. Só que com o passar do tempo, o cristianismo foi se expandindo, foi sendo pregado e foi sendo perseguido e tentando ser execrado do Império Romano. Só que o cristianismo ele foi prevalecendo, até que Constantino, no dia 13 de junho de 313, ele publica um édito chamado de Édito de Milão, que tornava o Império Romano laico, ou seja, ele não tinha uma religião oficial. Com isso, a perseguição aos cristãos, que era oficial do Império, já não existia mais. Os cristãos estavam livres pelo Império. Só que Constantino também ele se converteu ao cristianismo, e por essa conversão de cristianismo, ao dizer que era cristão, o cristianismo ele subiu de patamar social. Porque se o imperador, que era o líder da nação, era cristão, as pessoas ao verem aquilo queriam ser cristãs também. Só que o motivo estava sendo errado, porque o cristianismo de Constantino era das classes sociais mais altas, e os cargos eclesiásticos eles dispunham de muito poder, de muita opulência. Quem tinha cargos eclesiásticos tinha muitas riquezas, e as pessoas queriam servir a Cristo justamente por ganhar algo em troca. Logo, elas não queriam servir a Cristo de fato. Muitas pessoas, ao verem esse cristianismo elitizado, eles começaram a se questionar se aquilo não estava certo. Você tinha um evangelho que era pregado por um Cristo que não tinha condições financeiras altas, um Cristo que não tinha nem mesmo onde repousar a cabeça, seus apóstolos que não tinham as condições tão altas, e agora você tem um cristianismo que é de elites, cargos eclesiásticos que dão muitos lucros a quem é concedido esses cargos. E isso fez com que muitas pessoas se revoltassem, daí o nome. Essas pessoas acharam que aquela situação estava errada e começaram a se debandar da sociedade. Essas pessoas começaram a simplesmente ir embora da sociedade, largar tudo e viver isolados. Daí a palavra monge. A palavra monge significa solitário. E esses monges abandonaram a sociedade e viram e diziam que aquilo não era cristianismo de fato.
Então esse movimento conhecido como monasticismo, ele não teve o líder central, mas ele foi um movimento que aconteceu ao mesmo tempo por diversas pessoas diferentes. Existiam pelo menos duas classes de monges, os anacoretas e os cenobitas. Os anacoretas eram aqueles que viviam sozinhos realmente. Eles aceitavam de vez em quando a visita de outros monges, mas eles preferiam viver sozinhos. Já os cenobitas foram aqueles que criaram comunidades de monges. Eles viviam em comunidades. O que é que eles diziam acerca do que eles pregavam? Onde eles baseavam seus pensamentos? Eles baseavam seus pensamentos nos ensinos de Paulo, que dizia que o solteiro cuida melhor das coisas do Senhor. Ele também baseava seus ensinamentos na filosofia clássica, onde tem muitos diziam que o corpo era a prisão da alma, por isso eles tinham um grande ascetismo, eles passavam horas jejuando, horas de joelhos, passavam várias e várias horas sem dormir direito, estudando a Bíblia Sagrada, para tentar conseguir libertar a alma desse corpo material. E ele também baseavam as suas ideias no estoicismo, na filosofia estoica, que diz que o grande sábio é aquele que consegue dominar os seus instintos, as suas paixões. Então a revolta dos monges foi uma indignação de várias pessoas ao mesmo tempo que simplesmente saíram da sociedade por causa de não acreditar no cristianismo que estava sendo pregado e vivido naquele momento. Então, o que você achou desse vídeo? Deixe seu comentário aí, sua sugestão, sua opinião e até a próxima.